Olá, tudo bem? Eu aqui mais uma vez para falar um pouquinho para vocês sobre biologia molecular e nessa aula, ou nessa videoaula, rapidinho a gente vai comentar um pouquinho sobre o genoma da célula procariótica, tá? Os organismos procarióticos, quando a gente pensa na organização gênica deles, eles são formados por um único cromossomo. Diferente da célula eucariótica, que nós temos vários cromossomos e esses cromossomos estão aos pares, na célula procariótica, o material genético ele não se encontra dentro do núcleo, ele é chamado de nucleóide, ele fica então condensado com proteínas de uma maneira emaranhada que fica ali no centro dessa célula, ok? E ele é chamado de cromossomo. Esse cromossomo também, uma característica importante é que ele está associado à membrana plasmática dessa célula procariótica. E como eu disse, ele apresenta uma ausência de envoltório nuclear, exatamente por isso que a célula é chamada de procariótica, procari, ou seja, sem a carioteca. Esse DNA, ele é semelhante ao DNA da célula eucariótica, ele é formado por duas fitas ligadas por pontes de hidrogênio e organizadas de maneira circular. Existem domínios que estão associados à proteína e ele se apresenta de forma compactada, por isso até mesmo que ele é chamado de nucleóide. O material genético da célula procariótica ele vai ocupar cerca de 1/3 do volume da célula. E ainda como característica desse material genético, diferente da célula eucariótica, que é 10% codificante e 90% não codificante, o material genético da célula procariótica ele é 90% codificante e 10% não codificante. Então é uma característica extremamente marcante da célula procariótica, porque o genoma da célula procariótica ele é organizado de tal maneira que ele é capaz de transcrever um único gene, é capaz de transcrever várias proteínas ao mesmo tempo e dessa forma ele tem um aproveitamento, vamos assim dizer, gênico muito maior. Então o DNA procarioto, ou genoma procarioto, ele é 90% codificante e 10% não codificante. E ainda assim, além do material genético genômico que compõe o genoma da célula procariótica, nós ainda temos as regiões que são chamadas de plasmídios, que é como se fossem mini DNAs e eles têm uma replicação autônoma, ou seja, eles se multiplicam dentro da célula de maneira autônoma, independente da replicação do material genético da célula, ou seja, do genoma da própria célula, ok? Bom, nos procariotos, nós pensamos, e nós imaginamos que eles são organismos relativamente simples, porque a célula procariótica é formada por membrana, uma parede celular, um material genético que está condensado, mas disperso no citoplasma, e como organela a gente tem os ribossomos, que é considerado uma organela não membranar, mas que na verdade é formada por RNA ribossômico. O ciclo de vida de uma célula procariótica é extremamente rápido, ela se multiplica ou se duplica, por um evento que a gente chama de bipartição, ou seja, quando o material genético replica, quando ele dobra em número, a célula já se divide. Então, nós temos um ciclo de vida da célula procariótica extremamente rápido. Existe uma simplicidade nesse genoma, por não ter a presença de carioteca, por ser uma única fita, então isso também favorece a replicação extremamente rápida. E como eu disse anteriormente, ele tem uma máxima informação no mínimo de sequência, porque os genes procarióticos, eles têm informações para codificar várias proteínas ao mesmo tempo. Essas regiões gênicas, ou seja, essas regiões codificantes na célula procariótica, elas são chamadas de operons, tá? Então, a organização do genoma da célula procariótica é em unidades genéticas que nós chamamos de operons, ok? Ou seja, agrupamentos de genes em unidades transcricionais policistrônica. Nossa, o que é isso, né? São na região gênica, como eu disse, tem grupos de genes que vão estar dentro da mesma unidade transcricional. Ou seja, quando essa informação
for transcrita para um RNA, essa informação vai conter regiões que vão transcrever vários genes ao mesmo tempo. E por isso que o RNA da célula procariótica é chamado de policistrônico. Lembra que eu falei no vídeo anterior que o RNA da célula eucariótica é chamado de monocistrônico, que ele vai transcrever um gene, e no gene eucarioto você tem informação para uma proteína. Já na célula procariótica, essa região gênica ela é formada por várias sequências gênicas que vão transcrever várias proteínas ao mesmo tempo. E essas regiões são chamadas de operon. É o que eu disse. O máximo de informação no mínimo de sequência, ok? Uma outra característica do genoma ou características genéticas da célula procariótica é que além do genoma, nós temos unidades acessórias, como os plasmídios, que eu disse que são os mini DNAs, tem também os bacteriófagos, que são vírus que infectam especificamente bactéria, e eles têm um papel importante na mutação bacteriana, porque eles vão carregar a informação genética de uma bactéria para outra, e isso vai fazendo com que elas se tornem multiresistentes ou que mude alguma característica do seu genoma. E tem também os elementos transponíveis, que são elementos que saltam dentro do próprio DNA procarioto, e isso é favorecido por essa organização em operons e também pelo fato do genoma ser circular, ok? Bom, então numa sequência de gene do procarioto nós temos regiões que vão codificar várias proteínas ao mesmo tempo, como a gente pode ver aqui nessa sequência gênica que eu estou mostrando para vocês. Nós temos nessa sequência, que é chamada de gene, mini sequências que vão codificar gene A, gene B, gene C, o gene D, o gene E, F e G. Então só nessa sequência eu tenho 7 genes que vão codificar 7 proteínas ao mesmo tempo. Então os operons, eles têm essa característica, que podem transcrever de 3 a 7 proteínas ao mesmo tempo, dependendo do tipo de operon, ok? Bom, nesses operons, como eu disse, nós temos genes que são transcritos ao mesmo tempo, né, na mesma sequência, e obviamente que eles não vão codificar proteínas aleatórias. Os genes que são transcritos nesse mesmo momento, que vão codificar 3 a 6 proteínas diferentes, essas proteínas elas têm funções relacionadas, ok? Elas estão dentro da mesma sequência e, portanto, as funções delas são relacionadas. Um exemplo que a gente pode citar desses genes que estão relacionados dentro de um mesmo operon, nós podemos citar o operon LAC, que é o operon da lactose. Quando ele é transcrito, 3 proteínas interrelacionadas são codificadas, são transcritas. E essas proteínas, obviamente, elas vão auxiliar na entrada de lactose na célula e na utilização dessa lactose como fonte de energia para essa célula. Então, as 3 proteínas desse operon são proteínas que estão interrelacionadas em relação à sua função e vão auxiliar a captação de energia por essa célula procariótica. Em relação à estrutura desse operon, ou dessa região gênica, diferente da célula eucariótica, o gene do procarioto, ele tem uma região que não existe no gene do eucarioto, que é a região do operador. Então nós temos o promotor, logo depois do promotor tem o operador, depois a região código e depois a região do terminador. Por que é necessário essa região do operador? Bom, eu vou ver se eu consigo resumir para vocês. A célula eucariótica, ela tem o DNA dentro do núcleo, protegido pela membrana nuclear, e no citoplasma tem diversas organelas, cada um com uma função. Função de digestão, função de produção de energia, e dessa maneira ela vai se mantendo subsistente. A célula procariótica, ela não tem organela. A única coisa que ela tem são os ribossomos, que vão participar da síntese de proteínas.
Então, tudo que a célula precisa para sua sobrevivência, ela vai sintetizar. Isso faz com que a célula procariótica, ela se mantenha em constante síntese. Então, o gene da célula procariótica, em vez de precisar ser ativado, muitas vezes ele precisa ser bloqueado, senão a célula não para a sua síntese. Diferente da célula eucariótica, que um gene, para que ele transcreva uma proteína, ou seja, de uma maneira simples, para que a proteína seja formada dentro da célula, o gene precisa ser ativado, por isso que só tem a região do promotor. Na célula procariótica, muitas vezes isso precisa ser bloqueado. Então, a região do promotor é a região que vai controlar a interação das RNAs polimerases com as proteínas específicas do promotor, que são as proteínas que nós chamamos de ativadoras, para ativar a transcrição, ou de repressoras, ok? Bom, então, recapitulando, o DNA ou genoma do procarioto, ele é circular, ele é um genoma que está ali ligado a proteínas estruturais e por isso ele se apresenta de uma forma condensada. Por ele ser único e circular, eu digo que na célula procariótica tem somente um cromossomo, ok? Porém, 90% desse cromossomo é a região que a gente chama de codificante e esses genes estão organizados em operons, que são unidades transcricionais que vão transcrever várias proteínas interligadas com funções interrelacionadas ao mesmo tempo. E, portanto, o RNA mensageiro da célula procariótica é um RNA que nós chamamos de policistrônico, ok? Uma outra característica do material genético da célula procariótica, ok? É o fato de que esses operons, eles vão então codificar essas proteínas diferentes e eles incluem os genes. E no gene eu tenho uma região promotora, uma região do operador, que vai se ligar então proteínas ativadoras ou repressoras. Depois eu tenho a região gênica, que aí eu tenho informações para codificar várias proteínas ao mesmo tempo, e depois a região finalizadora. E por fim, além do genoma, nas células procarióticas eu ainda tenho unidades genéticas acessórias, e dentro dessas unidades genéticas acessórias se incluem os plasmídios, os bacteriófagos e os elementos transponíveis, ok? Bom, então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo e quiser seguir o canal, fica à vontade, você pode curtir esse vídeo, pode seguir esse canal. A princípio a gente está gravando esses vídeos para que as nossas aulas e nosso conteúdo não fique prejudicado, mas se vocês gostarem eu continuo gravando mais vídeos aqui, além desses vídeos mesmo das aulas em si, ok? Fiquem com Deus, um grande beijo para todos vocês e até a próxima aula, ou até o próximo conteúdo.